Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A peça de hoje é a prometida bolsa de praia que eu falei para vocês que traria e vocês também me pediram muito essa peça. É uma peça super luxuosa, feita com os painéis sublimados da Caracol Arts. Lá no site da Caracol você já consegue comprar o painel com todas as partes para confeccionar essa bolsa linda e você vai acrescentar pouquíssimos materiais aí do seu ateliê para ter esse resultado impecável e lindo e oferecer um diferencial para sua cliente. O passo a passo está completinho. Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade e não esquece de deixar o joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Essa peça, ela tem esses bolsinhos da frente que serve para vocês colocarem protetor solar, garrafa d'água, o que precisar organizar aqui nessa peça. E aqui atrás ela tem um diferencial que é um porta-toalhas. Nessa parte aqui da peça, ao invés de ocupar o espaço interno da bolsa, você pode usar essa parte para acomodar a sua toalha. Tem ainda aqui uma alça para regular e ajustar a medida, e assim você pode colocar até 2 toalhas aqui, só colocar ela enroladinha. E todo o espaço interno, que é super espaçoso dessa bolsa, fica livre para acomodar tudo que a sua cliente precisar transportar. Esse passo a passo está completinho e eu deixei para vocês também aqui na descrição o esquema de medidas para quem quiser fazer com os materiais que tiver aí no ateliê. Então vamos para o passo a passo. Para fazer essa peça, vocês terão aqui abaixo na descrição desse vídeo um esquema de medidas que eu deixei para vocês e ele tem as medidas de todas as partes e a quantidade que vai precisar de cada parte. Deixei o nome aqui das partes, olha, que é o espelho da frente, o acabamento do espelho da frente, os bolsinhos, o porta-toalhas, tudo separadinho. E é só você seguir esse esquema de medidas para cortar os seus materiais, se você quiser fazer com os seus materiais aí no seu ateliê, tá bom? Mas eu quero trazer para vocês aqui a sugestão de usar os painéis sublimados da Caracol Arts, que ele já vai para você, olha, dentro do molde. Então é só você refilar aqui no formatinho do molde, no tamanho real e o melhor, ele já vai estruturado. Para essa peça, eu vou usar somente uma parte de forro para essa parte aqui, ó, do porta-toalhas. E o resto de material que eu vou precisar acrescentar do meu material aqui do ateliê é somente essa relação que está aqui no esquema de medidas, que é as alças, as ferragens e o viés para acabamento. Então, será poucos materiais que você vai acrescentar, além do painel sublimado da Caracol Arts, que já vai estruturado. Então, agiliza para você no corte, na estruturação e também no seu tempo de produção. Então, vale muito a pena vocês comprarem os painéis da Caracol Arts, que já vem estruturadinho, prontinho para você trabalhar. Já tem uma variedade de estampas dessa coleção Viagem e Verão para vocês, combinadinho inclusive com outras peças. Nós deixamos para vocês também lá no site uma aba para você poder ver todas as peças dessa coleção Viagem e Verão e poder formar o seu kit de peças. Então, se você quiser oferecer para sua cliente, além da bolsa de praia também, uma necessaire ou um porta-chinelos, tem lá no site para você fazer o kit combinadinho e trazer para sua cliente diferencial no seu produto, tá bom? Então, agora eu vou pegar os meus painéis, que já estão aqui dentro do meu molde, e vou só recortar aqui no formato para a gente começar a confeccionar essa peça. Vou começar preparando o porta-toalhas que fica atrás da nossa bolsa. Então, eu vou pegar essas duas partes aqui do meu recorte. Como eu falei para vocês, ele já está estruturado. Se você for usar um material aí do seu ateliê, estruture o seu tecido principal da sua preferência, tá? Então, agora eu vou encontrar o centro aqui em uma das partes. Vou pegar a minha medida de alça de 12 centímetros, estou usando aqui uma alça chique pronta com 3 centímetros de largura. Então, eu selecionei as minhas ferragens na mesma largura da minha alça. Eu vou precisar de 2 quadros como esse daqui e nós vamos fazer uma marcação aqui com 8 centímetros de altura. Vou pegar essa minha alça e eu vou entrar com os 2 quadros. Ó, vou encaixar aqui os 2 quadros.
Vai ficar aqui com 8 centímetros de alça aqui aparente, o restante tá dobrado aqui por baixo para dar acabamento. E eu vou fazer uma costurinha aqui retangular, começando aqui embaixo, faço aqui bem pertinho da minha ferragem e finalizo aqui. Ele vai ficar posicionado dessa forma. E agora, com a outra medida de alça que eu tenho aqui de 35 centímetros, eu vou pegar o outro lado, vou encontrar o centro aqui também. Vou posicionar ela aqui centralizada e eu vou costurar até deixar aqui, ó, 2 dedos sem costurar. Então, eu vou fazer um retângulo aqui e subir aqui de volta. Então, aqui, ó, vou centralizar para deixar ela bem retinha. Eu vou pegar a minha régua, ó, centralizei aqui em cima, vou pegar a minha régua, posiciono ela aqui, ó, bem retinha aqui com a linha do meu molde e deixo a minha alça aqui retinha, ó. Seguro ela firme aqui e vou costurar esse retângulo aqui. Aqui na pontinha, eu vou dobrar meio centímetro aproximadamente, dobro de novo. E vou fazer uma costurinha aqui de acabamento nessa pontinha. Se você tiver aquelas ferragens, aquelas ponteirinhas, você pode usar aqui também, tá? E ele vai ficar, olha, dessa forma, ó. Quando ele estiver já preso no espelho, é só você entrar, ó, por baixo das 2 ferragens e volta por uma delas. Puxa pra cima e, ó, ele fica presinho e ainda você tem ajuste aqui, regulagem, tá bom? Agora que ele está assim, eu vou colocar uma medida de forro. Eu optei por colocar um forro nessa parte, apesar de aqui ser nylon 600 e ele já serve como forro. Inclusive, nós vamos usar essa parte aqui do nylon 600 como forro na parte interna da nossa bolsa. Porém, eu faria aqui um acabamento com viés se eu fosse deixar assim. E eu quero fazer, na verdade, aqui um acabamento de luva. Eu quero deixar essa parte aqui mais firme. Então, ao invés de acrescentar mais uma estrutura, eu vou colocar um forro de bagum, que é impermeável, e ele vai dar mais estrutura e dar mais acabamento nessa minha peça. Então, eu vou usar nessa parte apenas uma medida de forro. Tô aqui com o meu bagum, é um bagum estampado, que vocês encontram na nossa parceira. Tem aqui na descrição do vídeo o link das nossas parceiras para você estar acessando o nosso site e vendo os cupons de vantagem para comprar os seus materiais, tá bom? Eu vou cortar, olha, um pouquinho maior que essa minha medida aqui, ó, do painel. Então, é só um pedacinho mesmo de forro que eu vou usar nessa peça. Vou colocar o meu painel direito com direito aqui do meu forro. Nessa parte aqui que tem essa alça, ó, joga ela lá pra cima. E eu vou fazer uma costurinha aqui com margem de meio centímetro nessa parte aqui arredondada. Aqui em cima não precisa. Com essa tesoura de picote, eu vou recortar aqui todo o excesso aqui em volta. Se você não tiver a tesoura de picote, e por ser um material que não desfia, você pode também cortar aqui, ó, bem rente, deixando 1 milímetro ou 2 aqui de distância da borda, tá? Eu vou cortar com a tesourinha de picote, porque eu gosto de deixar um pouco mais de material sobrando. Mas vou cortar bem perto da costura, só não vou cortar a costura, tá? E agora eu vou virar para o lado direito. Eu gosto de usar um palito, ó, eu tô usando aqui um hashi, esses palitos de comida japonesa, mas você pode usar também o cabo de um pincel, pra empurrar bem essas costuras pra fora, ó, pra ele ficar com um acabamento bem lindo, bem redondinho. E agora nós vamos fazer aqui um pesponto de acabamento. Eu vou fazer com margem de meio centímetro, porque eu quero que ele faça como se fosse uma moldura, mas vai da sua preferência, tá? Eu vou ficar com as 2 partes, olha, dessa forma. Então, nessa parte aqui, eu vou ter o forro embutido aqui na minha peça. Vou pegar agora o espelho maior da minha peça, que é o espelho traseiro, tá bom? Dobrei ao meio e fiz um piquezinho em cima e embaixo para encontrar o centro.
A parte que tem essa alça aqui mais comprida, eu vou colocar em cima. Então, seguindo aqui a direção da minha estampa, eu vou centralizar aqui com o pique em cima. E essa parte que tem as duas ferragens, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Centralizado aqui embaixo. Ele vai ficar fechadinho aqui dessa forma. Vou fazer uma costurinha agora bem na bordinha, só de segurança, para prender esse meu material aqui no lugar. Olha que lindo também que ele dá o acabamento e fica um charme nessa peça. Temos 3 bolsinhos para frente e no painel da Caracol, ele vai para você com essas palavras, saúde, liberdade e vida, mas se você quiser, você pode pedir para alterar, tá bom? Pode pedir para colocar outros dizeres aqui da sua preferência, que a alteração não tem custo lá na Caracol Arts. É só você mandar no WhatsApp da Caracol que você quer as palavrinhas diferentes, que ele faz a arte para você, manda para você ver antes de estampar o seu pedido, tá? Então vai ficar do jeito que você quiser, personalizado do jeito que você precisar. E o molde, ele já tem para você aqui, ó, os dentinhos, a marcação para fazer as costuras certinhas. Então eu vou começar fechando as caixinhas de leite, que é essa parte aqui de baixo. Eu vou dobrar aqui, ó, direito com direito, e vou fazer uma costurinha exatamente dessa pontinha, dessa quina, até este lado, com margem de meio centímetro, que é exatamente essa altura aqui desse dentinho do nosso molde. Aqui do outro lado, ó, a mesma coisa. Vou dobrar direito com direito e vou fechar. E vou fazer isso com os outros 2 bolsinhos. Com os fundos aqui dos nossos bolsinhos já fechadinho, eu vou pegar o meu isqueiro e na parte azul da chama eu vou selar todas as bordinhas aqui, ó, nessa lateral. Depois que eu selei, eu vou virar ela para o lado direito. Vou colocar, ó, aqui você vai ver que ficou uma pontinha aqui, ó, sem costurar, tá? Porque é aquele dentinho que a gente deixou. Nós vamos unir essa bordinha aqui, ó, direito com direito. E vamos costurar aqui, ó, sem pegar essa bordinha aqui de baixo, tá? E vou costurar aqui com margem de meio centímetro, unindo aqui essa lateral. Ele vai ficar costuradinho assim, ó, unido, e aqui na frente ele fica todo embutidinho, tá? Vou pegar o outro lado aqui e vou costurar também, ó, direito com direito. Bolsinhos já unidos pelas laterais, e agora antes de prender na minha peça, eu vou passar um acabamento aqui em cima. Aqui você pode usar o viés, se você preferir. Eu quero deixar essa minha peça com um toque mais de luxo, então eu vou fazer esse acabamento aqui e também o acabamento final da minha peça, eu vou fazer com uma tira de sintético. Cortei aqui uma tira de sintético, 0,8 de espessura, fundo em malha. Vou trabalhar com um lado no corte a fio, que o corte a fio é quando você deixa essa borda assim aparente, tá? E nós vamos trabalhar com 3 centímetros de largura. Cortei ele no meu sintético, e aí eu vou posicionar aqui primeiro do lado direito, vou colocar direito com direito. E vou costurar primeiro com margem de meio centímetro, ó, de ponta a ponta. Quando chegar aqui nessas uniões, ó, eu vou abrir aqui esse excesso, ó, um para cada lado, e vou continuar costurando aqui, ó. Vou dobrar ele para cima, olha, dessa forma, e vou dobrar para trás, assim, ó. E vou fazer agora um pesponto aqui de acabamento. Aqui atrás, ele vai ficar assim, no corte a fio. E ele vai ficar com acabamento assim, ó. Se você quiser, pode usar o viés comum, tá bom? Então, agora, eu vou prender ele na minha parte do espelho, que é um pouco menor, porque essa é a parte da bolsa, aonde a gente vai colocar também os 2 acabamentos aqui na lateral. Olhando assim, parece que é um quadrado, mas se você confirmar as medidas, ela tem de altura 30 centímetros e de largura 32. Então, nós vamos colocar ela aqui na largura. Então, aqui nessa largura aqui, ó, de 32 centímetros, eu vou fazer primeiro uma medida aqui com 5 centímetros da borda. E agora eu vou pegar essa parte e vou dividir ela em 3 partes iguais. Para fazer isso, eu faço como se fosse uma sanfoninha assim, ó, para facilitar, ó.
porque ele já fica vincado pra mim, ó. E eu posso fazer um pique aqui e um pique aqui também, que essa já vai ser também a posição depois da minha alça, vocês vão ver. Ó, eu já vou também fazer o mesmo aqui, que vai ficar a mesma distância. Fiz, então, já, ó, dividindo ele em 3 partes. E agora eu vou com a minha régua novamente. Vou fazer uma linha. Tô usando aqui um giz que depois eu consigo apagar essa marcação com o calor, tá? Ó. Feito essas marcações, eu vou começar primeiro costurando aqui, ó, nessa linha de baixo. Então, eu vou virar o meu material assim, ó, pra baixo. E é essa borda aqui de baixo que eu vou costurar aqui. Eu vou posicionar ele aqui. E essa minha costura aqui, ó, da caixinha de leite, ela vai ficar certinha aqui no rumo da marcação que eu fiz, tá? Então, eu vou posicionar ele aqui, ó. Alinhadinho aqui, e vou fazer uma costura aqui com margem de meio centímetro. Então, eu vou tombar ele aqui, ó. Já distribuí aqui, deixando a costura bem certinha, alinhada aqui com essa marcação que eu fiz, e vou costurar aqui com margem de meio centímetro. Ele vai ficar preso assim, ó, tá? E agora, quando a gente trouxer ele aqui pra cima, ó, aqui essa parte de baixo vai ficar toda embutida, tá bom? Agora, eu vou alinhar essa costura aqui com a marcação que eu fiz aqui em cima, ó. Essa parte aqui de dentro, você pode abrir essa costura aqui, ó, os excessos. Se você sentir dificuldade de segurar ele aberto assim, você pode usar uma colinha aqui para colar ele aberto assim. E nós vamos alinhar essa costura agora aqui nessa marcação que nós fizemos aqui, ó. Aqui é importante que você confira se ele ficou certinho a mesma altura aqui dos dois lados, porque como a gente tá puxando ele aqui pra cima, pode acontecer de você um lado puxar mais aqui do que o outro. Ó, por exemplo, aqui, esse lado meu aqui, ó, ele ficou com 5 centímetros, ó, 5 centímetros certinho. Já esse lado aqui, a borda, ele tá um pouquinho mais pra cima, então o ideal é que eu abaixe um pouquinho esse lado aqui, pra ele ficar bem alinhadinho. Ó. Agora sim. Pra ele não ficar torto aqui, tá? Essas conferências são importantes. Abre esse material assim e nós vamos fazer essa costura bem nessa união aqui, ó, que nós fizemos dos dois materiais. Bolso dividido. Fica super bonitinho também o acabamento aqui por dentro, ó. Ele fica um bom acabamento aqui dentro também, tá? Apesar de não ter forro, não se preocupe, não diminui a qualidade da peça, porque o Nylon 600 está fazendo o papel de forro aqui nessa peça, tá? E agora eu vou pegar essa lateral aqui, ó. Lembra que nós tínhamos aquele dentinho que também deixamos aqui na lateral? É só você colocar aqui margem com margem e vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha, prendendo ele aqui na lateral. E agora nós temos, para fazer o complemento desse espelho, o acabamento lateral. Então, você vai ter aí no seu painel 2 tirinhas mais finas, que é para fazer esse acabamento e também já embutir essa lateral aqui do bolso. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. E vou costurar aqui com margem de meio centímetro. Dobro pra cá, ó. Vinco bem aqui e vou fazer um pesponto aqui de acabamento. Vai ficar assim o acabamento aqui da lateral e agora eu vou repetir aqui desse lado, ó. E já ficou assim, então, o nosso espelho. E agora eu vou pegar as 2 medidas de alça, a alça maior de ombro, que é 2 vezes 65 centímetros.
A posição que eu vou colocar a minha alça é aqui, ó, nessa marcação, nesses 2 piques que eu fiz aqui na minha peça. Então, do pique pra fora, eu vou colocar um lado. E aqui do outro lado também, ó, do pique pra fora. Vou fazer uma costurinha aqui, segurando a minha alça aqui no lugar, bem na bordinha. Só uma costurinha na borda. Alças posicionadas e espelhos já preparados. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica aqui, ó, o avesso dessa parte depois que coloca aqui essa lateral, tá? Ele vai ficar assim por dentro da nossa peça. Se você quiser acrescentar forro, pode. É só você colocar aqui uma camada de forro aqui pra tampar essas costuras. Mas ele fica todo seladinho, sem risco de desfiar. E eu vou deixar a minha dessa forma mesmo. Mas eu vou fazer acabamento de viés agora aplicando as laterais, tá bom? Antes de aplicar as laterais, nós vamos fazer o acabamento do canal do zíper, a abertura de cima principal. Você vai ter aí no seu molde 2 partes, como essa daqui, que é pra gente dobrar ela assim, ó, direito com direito. E nós vamos fazer uma costura com margem de meio centímetro aqui e aqui do outro lado. Eu vou pegar aqui, ó, cortar esses cantinhos aqui pra virar bem ela pro lado direito. Só essa parte de cima, tá? E vamos virar essa parte aqui, ó. Eu gosto de abrir esse excesso. Ponho minha mão aqui, o meu dedo aqui dentro e empurro pra fora, ó. Ele fica um cantinho bem bonitinho. Repetir agora com esse lado. Com as 2 partes, então, olha, já assim, eu vou pegar a minha medida de zíper, eu vou usar 60 centímetros de zíper. Vou dobrar essa minha faixinha ao meio, ó. Vou fazer uma marquinha aqui, ó, pra visualizar qual que é o centro. Vou dobrar o meu zíper também. Vou posicionar aqui, ó, centralizado onde tá o centro do meu zíper. Vou deixar uma distância de aproximadamente meio centímetro entre essa lateral aqui do meu material e os dentinhos do zíper. Vou colocar ele assim, ó, por cima. Deixo ele bem alinhadinho aqui. E aqui eu vou fazer uma costurinha de pesponto e já fixando o meu zíper. Vou começar aqui, vou descer até aqui embaixo. Com o meu canalzinho do zíper já pronto, por enquanto ainda não vou passar o cursor, eu vou deixar pra fazer isso lá no final, porque agora nós vamos separar ele, ó. Trabalhar com ele separado, tá? Que é bem mais fácil assim. Vou dobrar ao meio aqui, vou encontrar o centro aqui, ó. Fiz o piquezinho marcando o centro dos 2 lados, vou pegar os meus espelhos e eu vou posicionar esse meu zíper aqui, olha, direito do meu zíper pra cima, para o lado de dentro da minha peça. Vou centralizar aqui, ó, vou dobrar o meio para encontrar o centro. Direito do meu zíper, virado aqui pra cima. Tô olhando para o avesso do meu espelho, mas os dentinhos do meu zíper tá virado pra cima, tá? Vou colocar ele aqui e vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha. Vou fazer o mesmo com o outro espelho, ó. Aqui eu já tenho o centro marcado. Tô olhando para o lado direito do meu zíper, os dentinhos do meu zíper virado para cima. Vou posicionar aqui, centralizado. Canalzinho do zíper já costurado nos espelhos. Agora nós vamos costurar as laterais. E lembrando, olha, de jogar essa parte aqui do canalzinho do zíper para lá, ó. Porque nós vamos costurar pegando só aqui nesse tecido principal, tá? Não costura pegando aqui no zíper, então toma cuidado com ele. Vou pegar agora as minhas laterais. Nós temos agora só mais 3 partes sobrando. São as 2 laterais e tem também o fundo. Por enquanto, nós vamos usar as laterais. Vou colocar aqui, ó, direito com direito. E vou costurar com margem de meio centímetro. Toma cuidado aqui pra não costurar o zíper, tá? Ó, jogue ele aqui pra trás, ó, ou pra cima, pra você costurar só o tecido principal.
parte aqui, eu vou colocar um viés de acabamento. Eu vou usar o viés Boneon, mas você pode usar um viés comum ou um viés gorgurão mesmo. Vou abraçar e já costurar aqui, ó, pegando os dois lados. Vai ficar assim. E aqui do outro lado, eu vou repetir também, ó. Vou fazer a aplicação da outra lateral. E vou fazer o acabamento com o viés. Laterais presas. Agora eu vou pegar o espelho das costas, ó. E vou continuar prendendo aqui a lateral, ó. Abro ela assim, ou eu posso só virar ela aqui, direito com direito. E vou costurar e fazer o acabamento com o viés. E aqui do outro lado também, ó, direito com direito, vou costurar e fazer o acabamento igual nós fizemos aqui. Agora, a nossa bolsa tá assim, ó, já tá com as duas laterais presas, acabamentos aqui, falta a gente, então, colocar o fundo da nossa peça. Eu já tinha encontrado o centro aqui embaixo de um lado, vou encontrar do outro aqui, ó, é só você juntar costurinha com costurinha. E vou fazer um pique aqui, pra marcar o centro. Vou pegar aqui o meu fundo, vou dobrar ao meio e vou encontrar o centro também aqui, ó, em cima e embaixo. Eu jogo essa parte aqui de cima, ó, mais pra trás, pra ficar com essa parte aqui livre. Vou pegar o meu fundo direito com direito, vou posicionar aqui centro com centro. E eu vou costurar deixando meio centímetro no início sem costurar, meio centímetro no final sem costurar. Que vai ser exatamente da costura aqui da lateral até a outra costura da lateral. Costurei aqui desse lado, agora eu vou virar a minha peça. E vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Agora é só fechar as laterais, ó. Fundo já presinho, e eu vou passar o viés de acabamento aqui em toda a volta, da mesma forma que nós fizemos aqui. Vou abraçar e já ir costurando abraçado. Com o fundo já aplicado, antes de virar minha peça para o lado direito, eu já vou passar o meu acabamento com ela assim, porque eu acho mais fácil costurar com ela nessa posição, porque eu vou girando a minha peça aqui na minha máquina assim, e eu quero fazer a costura aqui nessa parte. E eu vou fazer o acabamento final com outra tira de sintético com 3 centímetros de largura, da mesma forma que eu fiz aqui nos bolsinhos da frente. Então, eu vou posicionar aqui, ó, direito com direito, eu vou começar aqui por uma lateral, pra emenda ficar na lateral, tá? Cuidado aqui com as pontinhas do zíper pra você não costurar elas. Direito com direito, vou costurar toda a volta com margem de meio centímetro. Quando chegar aqui aonde nós começamos, eu passei um pouco em cima, ó, aproximadamente 2 centímetros de onde começou, e vou cortar aqui o excesso, ó. E agora eu vou virar tudo para o outro lado. Se você achar mais fácil prender primeiro, ó, com ele todo dobradinho, você pode, ó. Prendi toda a volta e agora a gente vai fazer uma costura de pesponto. Aqui na alça, a gente vai puxar a alça pra cima, ó, bem esticadinho aqui. E a costura nós vamos passar por cima da alça, ó, com a alça pra cima, tá? Pra ela ficar já assentadinha pra cima. E vou fazer um pesponto aqui de acabamento em toda a volta. Já posso virar minha peça para o lado direito. Para o fechamento da minha peça, eu vou usar esse cursor lindo acrílico, que é uma novidade também da Caracol Arts. Vocês encontram no site da Caracol Arts para comprar os cursores combinadinhos junto com a sua peça, tá bom? Junto com o painel da sua peça. E agora eu vou então entrar com o meu cursor, vou usar, nessa peça eu vou usar 2.
Vou entrar com um aqui desse lado. Vou até o final aqui. E já entro com o outro aqui, ó. Olha só, fica aqui no meio o meu cursor. Aqui nas pontinhas, eu vou fazer um acabamento com o próprio sintético com o retalhinho que sobrou do sintético que eu usei para fazer o acabamento aqui na lateral. Com o meu isqueiro, eu selo bem aqui as pontinhas, ó. Vou abraçar aqui. E vou fazer uma costurinha aqui, prendendo aqui no lugar, ó. E já fica o acabamento do meu zíper, usando um retalhinho aqui do meu material. As ponteirinhas ficam dessa forma. Gostaram, meus amores? Fica uma peça linda, super charmosa. E se tiver alguma outra estampa lá no site da Caracol que você gostaria que estivesse nesse molde, é só mandar uma mensagem para Caracol que eles preparam para vocês com o maior carinho, tá bom? Se gostou, não esquece, clica no joinha aqui desse vídeo, deixa um comentário para mim de alguma sugestão de peça que você gosta de levar na sua mala de viagem, pra gente preparar uma aula bem linda para vocês, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe e até a próxima!